Assista agora Telescópio, Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Orocento Prime, cuidando do seu sorriso. Olá, muito boa tarde, é dia 31 de agosto de 2021. Nesta terça-feira, seja muito bem-vindo ao Telescópio de hoje. Hoje estamos aqui unidos trazendo para você um programa que foi gravado na tarde de ontem, dessa última segunda, mas sempre com entrevistas inéditas, trazendo para você aquilo que acontece em Itapetininga e região, muita informação, muito também aquilo que acontece, aquilo que é importante para você Itapetiningano ver aqui na sua TV. Então fique ligado aqui junto com a gente. Hoje conversaremos com o Márcio Aleixo, ele que é economista e vai contar para a gente um pouquinho a respeito dos meandros da economia, os próximos passos do Brasil, também a respeito da conta de energia, né? Muita gente se pergunta por que a conta de energia está tão cara, e ele vai tentar trazer alguns elementos aqui, nos ajudar a entender um pouquinho dessa história. Também hoje, dia 31 de agosto, é dia do nutricionista, e vai conversar com a gente aqui a grande parceira do nosso programa, a Ana Paula Rios, e vai trazer pra gente algumas informações sobre a importância dessa data, desta profissão e também a importância de se alimentar bem. Então fique ligado aqui junto com a gente. Você sabe, o Telescópio é um oferecimento do Plano Familiar Camargo, que é tradição, seriedade e respeito, e também da Orocento Prime, cuidando do seu sorriso. Para participar é muito fácil, é só mandar a sua pergunta aqui com a gente através do facebook.com/TV Itapê ou através do nosso aplicativo, que é o TV Itapê. Então fique ligado com a gente. Eu sou Guto Nunes e o Telescópio está no ar. Telescópio no ar, Telescópio começando nesta terça-feira. Seja muito bem-vindo você que está conectado pelo canal 8 na NET, 8 na Vivo Fibra e 37 na Fly Connect. É sempre uma alegria poder estar junto com você, levando as informações de Itapetininga e de toda a região, também entrevistas, aquilo que você gosta de ver na sua TV. Você pode participar também do nosso programa através das redes sociais, seja Facebook, Instagram ou YouTube. Nós estamos ao vivo, levando para você todo o conhecimento, tudo aquilo que nós pudemos preparar para esse dia de hoje, que vão ser diversas entrevistas aqui sobre diversos temas. Mas você que está acompanhando, hoje nós não poderemos ter a participação ao vivo através dos comentários, mas sim através... Você pode deixar o seu comentário e nós leremos depois, né? Porque o programa de hoje ele foi gravado nessa última segunda-feira à tarde. No entanto, participe aqui com a gente, esteja junto do programa, não esqueça de curtir, de compartilhar, de estar junto também nas nossas redes sociais, levando para cada vez mais pessoas a informação aqui do Telescópio. Já inicio o programa trazendo aqui para você a primeira entrevista de hoje, né? Recebo aqui nos nossos estúdios o Márcio Aleixo, ele que é economista, atuante aqui na cidade de Itapetininga, e vai contar um pouquinho para a gente a respeito de diversos assuntos aqui da cidade. Mas antes, Márcio, boa tarde, bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, poder desmistificar algumas coisas sobre economia, né? Vamos explanar para o pessoal bem simples, para todo mundo entender bem o que acontece no nosso país. Muito bem, vamos lá, Márcio, primeiro para deixar claro para o pessoal, né? O que é economia, né? O que é o economista, qual é o trabalho dele, né? Muitas vezes as pessoas confundem com a parte, vamos dizer assim, da matemática em si, que eu sei também tem a ver. Às vezes o pessoal confunde com a parte de contabilidade, que eu sei também que tem a ver, mas existe um campo próprio do economista. Qual é esse campo? Olha, é um campo bem abrangente, né? Como você falou, tem a parte da matemática, que hoje eu acho que é o futuro da economia, ela vai virar muito em consumo de dados e desmistificar esses dados e poder dar informações importantes. Mas eu diria que hoje a economia mesmo é você ter um entendimento de como funciona as pessoas em relação às trocas de bens. Simplificando bem, é assim, você quer me vender algo, eu quero comprar. E como isso impacta em tudo isso que gira em volta, isso é economia. Alguém está querendo comprar, alguém está querendo vender, e o governo no meio disso, e as famílias, e as indústrias, e as empresas, e toda essa grande válvula girando junto. Isso tudo que é a economia. E a gente pode trabalhar... Tem um mercado enorme, né? Mas ao mesmo tempo, né, acaba sendo limitado, porque falam assim, economista deve ser caro e tudo mais, tem esse mito, mas não é bem assim. A gente pode fazer perícias para as pessoas, a gente pode trabalhar como economista, tanto fazendo planejamentos financeiros, captação de recursos, ajudar em várias áreas mesmo as empresas e as pessoas no geral, né? O economista está aí sempre para buscar o melhor caminho, uma melhor solução. Lógico que envolve muito financeiro, mas
pensando também, assim como nação, como tem os economistas lá no ministério e tudo, eles também estão pensando numa nação como um todo, vendo o macro de tudo, né? Muito bem, né? E Márcio, falando um pouquinho sobre justamente a sua vida pessoal, né? Em que momento você escolheu ser economista? Porque eu acho que é um pouco difícil, né? A gente vê algumas profissões que o pessoal fala desde criancinha, já pensa, tem aquele sonho, é muito comum, né? Jogador de futebol, engenheiro, tudo. Agora, ser economista, em que momento chegou essa ideia para você e você acabou buscando? Olha, foi assim... começa triste, mas termina feliz. Vamos lá, né? Legal a história, vamos vai. assim... há um tempo atrás, a empresa dos meus pais não estava muito bem. E eu era criança, né? Tinha 11, 12 anos de idade. Eles falaram assim, a gente vai ter que começar a cortar gastos e tal. E você criança, você não entende muito, você acaba a sua cabeça não assimilando tão bem, né? E assim, depois de um tempo, a gente acabou numa consultoria em São Paulo que ajudou muita gente, ajudou demais, assim, a gente ama eles de paixão mesmo, porque o que eles fizeram pela nossa família e por várias outras foi fantástico. E ali eles mostraram assim o caminho da consultoria econômica, né? Eu falei assim, pô, eu gostei disso aí. Só que eu fui ver, daí eu falei, eu optei por economia, mas esse foi a primeira sementinha que foi plantada em mim, né? Eu gostei do que como eles estavam tratando as coisas, os números e tal. Porque economia é muito mais sobre pessoas, não é sobre empresas, sobre governos. É as pessoas que é o importante da economia. E a gente fica muito do lado do governo, do lado das empresas. É muito em política pública, econômica, tá? A gente não pensa tanto na atuação das pessoas. Na atuação das pessoas, que é muito mais se envolver as pessoas dentro da economia, trazer elas para a economia, para a manivela girar mesmo, né? E aí aconteceu isso. Daí lá atrás eu me apaixonei, comecei naquela busca depois com os vestibular e tal, vendo a grade, a economia. E tinha aquele querer de entender o mundo, como funcionava, entender o que falavam no jornal. Daí, assim que nasceu o Márcio querer fazer economia, né? E aí eu fiz o curso, gostei bastante, já me especializei em finanças. É uma área bem interessante mesmo. Ela é muito abrangente, abre muito assim, né? Quando você acha que você vai, vou estudar isso aqui, não, ele é gigante, ele abre para você horizontes, né? É muito interessante mesmo. Muito legal, mas se hoje você trabalha com economia aqui na cidade de Itapetininga, mas... Então, né, hoje eu sou financeiro numa empresa agrícola, né, de pequeno porte, mas eu também posso fazer consultoria, perícias e tal. Eu estou totalmente habilitado hoje pelo Corecon de São Paulo e preparado para qualquer desafio que me aparece, né. A área do economista mesmo é um pouquinho complicada de começar, a iniciar e tal, mas a gente está aí buscando e tal. Se você tiver interesse também de buscar os meus serviços, a gente está disponível aí, podemos conversar, fazemos perícia em qualquer área econômica, consultoria, estamos aí. Muito bem. Conta pra gente um pouquinho agora, Márcio, a respeito justamente do grande tema, né? Nós estamos no meio de um problema, nós estamos assim, começando a sair, vamos colocar assim, de um quadro muito difícil economicamente para o mundo todo, que é a questão da pandemia, mas nos chama muita atenção um fato, né, que são um aumento de valores, de custos, né, de certos bens e também de certos serviços essenciais para o ser humano, que um deles é a energia elétrica. Quem está acompanhando com a gente aqui, certamente tem notado que a conta de luz está ficando cada vez mais cara, né? Economicamente, como que se explica todo esse fenômeno, esse momento tão difícil aí de conta de luz? Primeiro, assim, o problema da nossa matriz energética, vamos dizer assim, nós temos hoje em torno de 60% da nossa capacidade são hidrelétricas, né? E o Brasil está chegando próximo a um número de 50%, né, com os investimentos que estão vindo. Muito bem, nós estamos então, no momento, nós estamos no inverno, né, que é um dos tempos mais secos. Se espera, né, que daqui para frente a estiagem ela diminua, se tenha um volume mais regular aí de chuvas durante os meses, né, mas ainda é algo que vai nos preocupar, porque ainda tem um tempo aí onde possivelmente nós ficaremos ainda com os reservatórios baixos e isso continua encarecendo, né? Você citou que nós ativamos as termoelétricas muito cedo. Isso gerou, vamos dizer assim, um problema, por quê? Porque daí começou a subir o preço do combustível, como que é? Também. Vamos colocar assim, as termoelétricas, né, elas funcionam a carvão, a gás natural. O preço do gás já sobe por causa disso, é natural, do carvão também. Isso gera impacto. O que eu falo que onera mais os combustíveis, como etanol e gasolina, que também estão absurdos, é muita questão do dólar.
a gasolina é muito ligada ao dólar aqui no Brasil por causa da Petrobras ser cotada em dólar. E outra coisa que onera bastante é assim, como é uma crise hídrica, não está faltando só água nos reservatórios, não está chovendo no geral. Então está faltando água para irrigação, está faltando água até para hidrovias. O governo ele fala assim, nós vamos diminuir as hidrovias, nós vamos diminuir a irrigação, né? Lógico que tem pessoas que pegam água do mesmo jeito e gastam igual, né? Mas por essas medidas do governo acaba que o quê? A irrigação é uma menor produtividade agrícola. Sim, sim. Já afeta na cana, e a cana já estava boa de ser vendida para fora, tanto como açúcar como etanol, por causa do dólar alto. Então começa a faltar mesmo no mercado interno, e o nosso etanol começa a disparar, a nossa gasolina já está alta, a nossa gasolina tem etanol também, ajuda a deixar um pouquinho mais acima. Então tudo isso onera, assim, é um problema acaba gerando uma inflação sistêmica, eu diria. Energia elétrica cara, deixa tudo caro. A indústria fica cara, o serviço fica caro e todo mundo vai pagar essa conta ao consumidor. Na sua casa fica caro. Então, essa inflação sistêmica que agora nós estamos vendo, está todo mundo sentindo. Isso aí não tem como não sentir. Lógico que tem pessoas, eu não vivi na época ali, né? Eu nasci em 91, né? Então eu não peguei aquela super inflação, peguei o finalzinho dela, eu era muito bebê. Mas o que eu pude estudar e que você fala com seus pais, seus avós, assim, era desesperador. Você pegava o dinheiro, você tinha que comprar mesmo no mesmo dia, que no outro dia não estava valendo mais nada. É um pouco disso. Mas a gente está muito longe desse patamar, não vamos ser tão pessimistas. Está muito longe daquilo que eles viveram, mas eles começam a ter lembrança daquilo e falar, meu Deus, aquilo está voltando. Precisa estocar. Preciso estocar, eu preciso... Aí isso aumenta o valor, porque daí todo mundo tira do supermercado. Isso, todo mundo busca no supermercado. A energia elétrica hoje, antigamente... também um fator, a gente consome muito mais energia elétrica. Todo mundo tem um celular na casa. Você carrega pelo menos ali uma vez notebook. Quantas televisões você tem na sua casa? Quantos tinham seus pais, seus avós? Né? São ar-condicionado. Se você for analisar, mesmo nós consumimos, uma família hoje consome mais energia do que uma família há 20 anos atrás. A população aumentou também, ou seja, então é sempre uma demanda maior. É sempre uma demanda maior. E isso pede investimento, né? Para a gente manter a nossa matriz energética, só que ao mesmo tempo que nós estamos renovando assim, a nossa matriz energética para fontes mais renováveis e tal. E as hidrelétricas que nós investimos nos últimos tempos, o governo fez investimentos e tal, são chamadas de fio de água. Elas não tem aquela como o Itaipu, tem aquele reservatório gigante de água e tal. Eles começaram a fazer essas hidrelétricas menores, fio de água, só que na época de seca a produtividade delas é muito pequena ou zero. Elas não conseguem se manter no tempo seco. E aí a gente acaba batendo no mesmo problema que a gente tem, né? E as chuvas diminuindo, na média histórica vem diminuindo. O problema é um problema geral, dá para consertar, precisa de investimento, mas a notícia triste é que provavelmente vai ficar mais caro em outubro, já vai ficar mais caro no mês que vem, para todo mundo preparar o bolso e realmente tentar economizar o máximo de água e energia que der. Não é tentando defender nenhuma pauta, não. A gente precisa economizar. É uma verdade hoje. As indústrias podem parar, elas estão tentando retomar agora. Não é que elas estão, vem a pleno funcionamento, não. Elas estão tentando retomar agora. Então é um quadro geral, assim, por conta do alto custo do Brasil mesmo, é complicado. Realmente é complicado, assim. A gente tem que esperar a chuva vir, essa é a verdade. Eu lembro em 2015, 2016, que teve a outra crise que afetou bastante aqui na nossa região, que o Alckmin dizia, né, a chuva vai vir, a chuva vai vir. A chuva veio e melhorou no outro ano, né? Então, é uma questão... A gente... que teve aquela questão do sistema Cantareira, tudo foi muito falado, né? Foi muito mais no sistema Cantareira, né? Então, é um pouco disso mesmo, a chuva tem que vir. E tem que vir nos reservatórios, não é chover aqui em Itapetininga, não. É chover nos reservatórios. Para a gente poder recuperar a nossa capacidade. Né? Porque é assim que funciona o país. A gente enche durante os meses de chuva, os meses de seca a gente gasta. É simples, mas ao mesmo tempo agora a gente já chegamos desse jeito no mês de seca, né? Para zerar é facinho, né? Não chegamos bem, né? Não chegamos no bem. E trazendo aqui, você citou, né, essa questão da crise hídrica como um dos grandes fatores, né, do aumento de preço da energia elétrica e também do combustível, né? Você já citou aqui pra gente, né, que o combustível acaba entrando em toda essa
essa matemática cadeia, né, também. toda essa matemática, acaba revertendo também um preço mais alto do combustível. No entanto, algo também que subiu e que eu não sei se seria devido a isso ou devido a questões internacionais, foi a questão do dólar, né? Muito se fala do dólar caro e que ele reflete também na nossa inflação e no preço das coisas aqui no Brasil. Conta um pouquinho pra gente aqui, né? Como que reflete, o que é importante se saber a cotação do dólar, ele tá alto ou ele tá baixo? Primeiro assim, né, o dólar ele aumentou tanto, um pouco, quando acontece a pandemia, né, vamos voltar um pouquinho no tempo, a economia ela é muito gerida por expectativas. A expectativa é a palavra-chave da economia. É o que a gente faz, querer a gente investir, querer a gente comprar, querer a gente vender, é expectativa. Em relação ao dólar em si, o que acontece? Você tem uma reserva financeira, você vai deixar aplicada no Brasil, que é uma situação mais complicada, ou você vai puxar para dólar ou para euro? Isso, primeiramente, no momento foi isso que deu o primeiro pico de dólar. Os mercados não sabiam como a pandemia ia acontecer, se ia acabar o mundo ou não. Daí acontece um pouco disso, né? A gente tira um pouco de dinheiro assim, investido, transforma em espécie e tudo mais, né? As pessoas guardam mais, querem guardar, ficar mais resguardadas, né? E a segunda parte é um pouquinho assim da nossa política mesmo, ela não se ajuda, daí acaba dando um pico no dólar mesmo, é um pouco bagunçado, né? Quando fazem algo bom, daí vem alguma coisa, já falam algo ruim por cima e acaba esse algo bom, você acaba mesmo com a bolsa batendo recordes, né? O dólar também está batendo recordes, né? Que a nossa bolsa, historicamente, é inversamente proporcional ao dólar. Quando ela sobe, o dólar desce, né? Tem essa histórica, né? Mas ultimamente a bolsa está subindo, o dólar está subindo. Então é um pouco disso. É o cenário internacional preocupado com a pandemia. Pode ver que quando apareceu a Delta, o dólar explodiu de novo, né? Então, ele está preocupado ainda, não sabe como vai ser a pandemia, se a gente vai acabar, se a vacinação vai dar certo. Ele tem essa, porque a expectativa, ele gera, será que ano que vem, 2020, vai dar certo? Que a expectativa era que 2021 vai dar certo, a gente já não sabe. 2021, esperamos, 2022 esperamos que esteja melhor. Isso pressiona o dólar para cima. E a questão da nossa política interna mesmo e tal, a gente deixou juros muito baixos, que não funcionou, a gente tem que aumentar os juros para captar investimento do exterior, né, abaixar um pouco a nossa inflação. Isso é tudo aquela macroeconomia que é complexa de entender, mas é um pouco simples. Quando você vê que falam umas barbaridades aí, você fica, estão falando isso mesmo assim, né? E falam, né? E a gente acaba pagando o pato. E influencia totalmente no nosso dia a dia. Porque não tem. Você está com o seu celular, você tem o seu carro, as peças aqui do estúdio, a televisão aqui, a nossa mesa. Mesmo que seja feito aqui tudo em solo nacional, ainda tem uma influência do dólar, porque acaba balizando, né, o preço, né? O cara não vai querer vender tão barato assim perante ao mercado, né? Então acaba que as moedas fortes influenciam as moedas fracas, né? A nossa moeda perdeu muito valor, é uma moeda fraca hoje. E isso influencia o custo total de tudo que a gente tem hoje. É muito difícil você ter alguma coisa que não tenha nada que venha de algum outro lugar do mundo, né? Até as máscaras que nós estamos comprando, muitas vêm da China, muitas vêm do Japão, Malásia, né? Eu compro máscara em caixa Malásia, né? E, claro, tem os pessoal fazendo aqui, mas os panos vêm da onde? Né? É isso que a economia, essa parte legal da economia, ela está toda interligada com o mundo inteiro. Que a globalização dela é a parte mais bonita que eu vejo. Mas, ao mesmo tempo, ela acaba trazendo esse custo que quando o dólar fica muito alto, o euro fica muito alto, aqui o brasileiro ele paga. Reflete em tudo. Né? Reflete em tudo. A gasolina é o primeiro a sentir, porque a nossa gasolina é em dólar, na verdade. Nós pagamos a gasolina em dólar. A nossa indústria, ela sente porque ela começa a ter pressão para buscar matéria-prima. E está em falta matéria-prima. Isso é um outro fator, né? A gente puxa muito pro dólar, mas está faltando matéria-prima, está faltando semicondutores no mundo inteiro. Montadores já estão falando que não estão produzindo nada. Isso é falta de peça, e que acaba, você quer comprar um carro hoje zero, você vai pagar o preço. E demora para chegar. E demora para chegar. Nós voltamos num tempo que você acreditou que nunca mais ia chegar. É inacreditável. E é assim que funciona. Tudo no mundo ficou mais caro. A gente está observando mais porque no real desvalorizou muito.
E daí a gente acaba sentindo mais como brasileiro, né? Porque a gente tem um custo um pouquinho atrelado ao dólar, que acaba deixando tudo um pouquinho mais caro. A Itaipu mesmo é a única hidrelétrica que a energia dela é baseada no dólar, né? Por conta de ser binacional. Então ela fez esse negócio tanto para o Paraguai como para o Brasil, ela é baseada no dólar, o custo dela. Então ela vende como se fosse em dólar, né? E isso aí acaba deixando mais cara a energia. Encarece tudo, não tem o que a gente... E algo que você citou, né, que é algo que é muito importante, que para a nossa moeda aqui, mesmo as coisas que são produzidas no Brasil, acabam sofrendo efeito dessa alta do dólar. Como exemplo, na questão dos alimentos, né? Como o Brasil é um grande país exportador, quando se tem, vamos dizer assim, a oferta de alimentos, mesmo que a gente vai comprar um alimento feito aqui no Brasil, ele não vai querer vender muito mais barato para cá do que ele venderia lá fora. Ele vai tentar mais ou menos ganhar a mesma coisa que ele ganharia se ele exportasse, né? Acho que isso também acaba puxando o preço dos alimentos para cima, é isso? Acaba puxando. Assim, a gente vem batendo recordes de safra, né? Eu acho que isso aqui confunde muito o brasileiro no geral. Porque ele pensa assim, poxa, nós estamos batendo recordes de safra... E cadê os produtos? Não está ficando aqui. Não está ficando aqui. Essa é a verdade. Eles estão sendo extremamente exportados. Nossa balança comercial bate recordes. A balança comercial está muito bem equilibrada, né? Só que é produtos agrícolas. E isso traz o quê? Sobra para nós os produtos que os estrangeiros não querem. Que já são produtos de menor qualidade, né? Mesmo que o que fiquem de qualidade aqui, eles não vão querer perder tanto. E acaba puxando também os preços. E aí um pouco da crise hídrica atrapalha bastante o agronegócio também, porque não está faltando chuva só aqui no interior de São Paulo, está faltando chuva praticamente no Brasil todo, só no norte que está chovendo. Lá chove todo dia, lá chove. Só que lá é a floresta amazônica, não se planta, né? E nem quero que plantem também, vamos deixar ela lá quietinha, que senão nós vamos ter problema. Lá teve uma época que teve a tentativa de construir hidrelétricas lá, mas não... Então, construíram o Belo Monte e tem uma em Manaus também, né? Elas estão em funcionamento bom, elas estão segurando bem a energia nossa. A questão tem uma delas, acho que está até com um problema assim, que ela está alagando, né? Tá tanta água, que lá chove todo dia, está alagando e também prejudica o funcionamento, né? Como muito pouco não dá para funcionar acima da capacidade, também não dá. Se não me engano é que fica na Amazônia também. Eu não vou me recordar o nome agora, mas alguma está com problema assim. E isso, elas lá funcionam super bem e tal, como a Itaipu funciona super bem. Só que lá chove, né? Tal. Só que o Brasil está nessa tentativa de renovação da energia, né? Ele está focando mais em energia eólica e solar, que eu acho que é o caminho mesmo. E o dólar, tudo atrapalha um pouco, que energia eólica mesmo. Tem que vir as pás, tem que vir os motores, né? Os geradores, muitas peças importadas, tanto o frete, o dólar, tudo influencia também no custo da energia, né? Que depois você coloca lá e fica girando, ele fica lá. E manutenções, né? Então é um pouco disso tudo, assim, como é tudo interligado e puxa tudo o preço um pouco para cima, né? Muito bem, então nós vemos mesmo que é todo um organismo, né? Que uma coisa vai afetando a outra, vão se buscando cada vez mais uma estabilidade disso, o melhor quadro possível, mas tem sido muito difícil justamente pela estiagem, né? Pela falta de chuvas nesse momento. Márcio, olhando agora, tanto para o governo federal, estadual, municipal, você vê que algumas medidas econômicas poderiam ser realizadas para tentar melhorar, ou a gente está bastante refém mesmo, simplesmente da chuva, refém de São Pedro, vamos colocar assim? O governo está tentando algumas medidas assim. Como eu disse, ele está tentando não onerar o ICMS dos estados. Eles vão falar assim, vai subir para setembro. Vai vir uma bandeira vermelha 2 mais pesada, só que eles querem que os governadores não aumentem o ICMS, né, não incida sobre esse aumento. Só vinha um aumento da bandeira, né? Não vinha a porcentagem do ICMS total em cima dele. Isso aí para dar uma aliviada para o público. E também eles estão fazendo assim, as indústrias. E eles não anunciaram bem como vão fazer isso, né? Mas eles querem fazer aqui as indústrias e pessoas que consigam diminuir perante a sua média de 2020 e 2019, que elas ganhem descontos, né, progressivos. Então, principalmente as indústrias, shoppings e tal, porque shoppings e indústrias, a gente acha que eles estão na mesma rede que nós, às vezes não estão. Eles compram assim,
eu vou gastar no ano, sei lá, 1 milhão de quilowatt-hora, eles vão e compram esse 1 milhão de quilowatt-hora com a concessionária e recebem esse 1 milhão. Aí o governo está falando assim, para esse 1 milhão, se a indústria quiser gastar só 800 e devolver 200 para a rede, para rolar um desconto progressivo, para ajudar a rede. Eles não têm um relógio girando o tempo todo não, lá. a maioria das grandes indústrias não. Isso é só para o consumidor nacional. E aí tem discussões assim, mais para o futuro, não para agora mesmo, assim, assim, de mudar como funciona. Ao invés de a gente ter um relógio desse na nossa casa, lá rodando, você comprar como se fosse um plano de celular. Você vai consumir tanto por mês, se você exceder, você paga um excedente, se você consumir menos. É um plano, né? Entende? E aí eles estão tentando fazer isso. E também de mais assim, a gente poder comprar. Eu não quero comprar da CPFL, eu quero comprar de uma outra concessionária. Eles estão pensando nisso, só que envolve muitas leis, é complexo. A burocracia é bastante burocracia, tem que passar no Congresso e tudo, para acertar todos esses detalhes. Mas há conversas sobre isso, que podem melhorar. Nós vemos países que têm, assim, estados, como o Texas, nos Estados Unidos, que teve um problema elétrico, agora muita gente ficou por causa da nevasca, mas eles têm um sistema mais ou menos assim, você compra energia elétrica de quem você quer. É meio livre, assim. É meio livre, você vai comprar de quem você quiser. Sua conta é tanto, só que eles estiver na nevasca, parou todas as eólicas, deu problema na energia solar, e aí faltou energia. Mas é uma questão climática que nós também estamos refém, como faltar água. Mas assim, de imediato mesmo, provavelmente o governo vai subir também para outubro. Em novembro é para começar a nossa estação molhada, né, que os especialistas chamam, né, estação seca, estação molhada. Só que tem que vir água. Porque se não vier a água na estação molhada o suficiente para não só manter os reservatórios, enchê-los, em junho do ano que vem, junho, julho, agosto, nós vamos estar com o mesmo problema que nós estamos agora. As bandeiras vermelhas lá em cima, as termoelétricas bombando, né, que esse é o nosso custo. E mesmo com a nossa matriz melhorando, assim, devagarinho, é complicado, né? Para o consumidor, em geral, é complicadíssimo. Muito bem, eu gostaria de agradecer muito, Márcio, sua participação aqui com a gente. Se quiser deixar algum recado pessoal, quiser mandar mais alguma informação aqui, alguma mensagem, fica aberta aqui no meu telescópio para você, mas já muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o espaço aí, eu espero que tenha tirado algumas dúvidas, tenha explicado bem, para todo mundo entender o que é que está acontecendo, mesmo parecendo ser um pouco pessimista, né? Mas vamos ser otimista que as coisas vão melhorar, a gente vai passar por essa, vai ser bom, né? Vamos acreditar um pouco nas pessoas que estão do nosso lado, que a gente vai superar essa dificuldade. E lógico, a chuva vai vir, e quando vir, que ela venha no lugar certo. E é isso, eu agradeço muito o espaço aí, eu agradeço o convite, brigadão mesmo. Nós que agradecemos aqui a sua participação, Márcio, e você que acompanha com a gente viu então, né, um pouco do caráter econômico, né, dessa questão dos aumentos de conta de energia, dos combustíveis, ou seja, que isso que impacta muito o bolso do brasileiro, o bolso do itapetiningano. Fique ligado aqui junto com a gente que nós temos mais informações ainda para você, mas antes aquelas imagens aí para mostrar para vocês os apoiadores aqui do Telescópio. E hoje, dia 31 de agosto, é dia da nutricionista e nós vamos conversar com uma profissional aqui da nossa cidade, que é grande parceira aqui do Telescópio, para falar um pouco sobre a importância desse dia e também sobre a importância desse trabalho que é desempenhado. Nós conversamos agora então com a Ana Paula Rios, nutricionista aqui de Itapetininga. Boa tarde, Ana Paula, bem-vinda ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Agradeço muito o convite, agradeço principalmente por poder falar da nossa profissão, que é tão importante, né, para a saúde da população geral.
Muito bem. Primeiro, conta para o pessoal, Ana Paula, por favor, a respeito da atuação mesmo do nutricionista, né? Eu sei que ele envolve diversas áreas, vamos dizer assim, um profissional que sempre, né, deve ser pensado aí quando se fala em saúde, quando se fala em performance, que é o profissional da nutrição, né? Conta um pouquinho para a gente sobre essa atuação, como que funciona. Exatamente, o nutricionista hoje ele atua em 33 diferentes áreas e a gente está desde da saúde primária, que é a saúde ambulatorial, parte clínica, estamos em escola, saúde pública, enfim, indústrias de alimentos. O nutricionista ele está por toda a dimensão onde envolve saúde, qualidade de vida e alimentação. Apesar de ser uma profissão nova, nós temos apenas 80 anos, né, mas está ganhando cada vez mais reconhecimento no mercado e as pessoas estão tendo cada vez mais noção da dimensão do que uma alimentação saudável pode propor. Muito bem. E conta um pouquinho pra gente, Ana Paula, justamente a respeito dessa questão, né? É uma profissão nova. Ela se desmembrou, vamos colocar assim, de qual área? Assim, era da parte da medicina, junto com alguma outra parte? De que momento, de onde esse conhecimento ele foi unificado e se pensou chamar como nutrição? Foi de alguma área específica? Não, na verdade, assim, dentro da área da saúde, foi vendo a necessidade da vertente em falar cada vez mais sobre alimentação e deu origem, a essa profissão. Mas ela não teve nenhum desmembramento, na verdade, né? A gente começou discretamente falando da alimentação e cada dia mais, né, veio crescendo os estudos, enfim, foi tendo necessidade de se formar esse curso, né, essa abrangência para que o profissional nutricionista tivesse a atuação necessária que não competisse outros profissionais da área. E dentro do campo da saúde, né? Ou seja, da saúde das pessoas, do paciente, né? Falando um pouquinho sobre hábitos alimentares, o quanto hoje se vê que é importante se entender, se adequar os hábitos alimentares para se ter uma boa vida, uma vida saudável? Pois é, a gente está vendo, ainda mais com a pandemia, a questão das doenças que surgiram com o aumento de peso, obesidade, porque o Brasil a gente tem, infelizmente, mais de 50% da população acima do peso, tipo sobrepeso ou obesa, e a gente vem estudando cada vez mais a necessidade de fazer essa intervenção primária para que aumente a expectativa de vida, né? Porque o Brasil, apesar de ser um país jovem, a expectativa de vida é baixa, não pela questão sociocultural, mas pela questão alimentar também, pela presença dos alimentos industrializados, que às vezes têm um poder de glamorização melhor do que um alimento fresco encontrado numa feira. Então, o trabalho do nutricionista ele vem também nessa questão da conscientização do alimento adequado / cuidar para prolongar a tua vida. Que legal, né? É importante você falar isso, né? Porque hoje no Brasil, com esses números que você traz, dá para se dizer que nós vivemos uma epidemia aqui no Brasil da obesidade, ou seja, é uma doença amplamente disseminada aqui no Brasil e que acaba muitas vezes por afetar grandiosamente a vida das pessoas? Sim, sem dúvida nenhuma, a gente pode dizer que sim, é uma epidemia, né? Temos, infelizmente, o exemplo dos Estados Unidos, então a gente acha que é bacana americanizar a dieta quando a expectativa de vida dos americanos também é baixa. Apesar deles terem um poder aquisitivo muito melhor que o nosso, eles também não vivem tanto, porque a base da dieta deles é puramente gordura, açúcar, corante. Então a gente está seguindo esse mesmo princípio, né? E quando a gente fala em questão da obesidade, em nenhum momento a nutrição está preocupada com a questão estética. Para a gente não importa se a pessoa curte o corpo dela no espelho, para a gente está tudo certo. O que a gente está querendo mostrar é, se você está muito acima do peso, alguma coisa está errada e a gente precisa corrigir. Mas isso em nada tem a ver com a questão exterior, e sim com a questão interior da pessoa. Muito bem. E falando também a respeito justamente disso, você citou, né, um hábito que é da cultura alimentar americana, né, que seria muita gordura, muito açúcar, que nós temos também aqui, que muitas vezes pelos filmes, pelas propagandas a gente acaba colocando isso muito no nosso dia a dia, mas existem outros países com culturas alimentares diferentes, que a gente também poderia olhar e tentar trazer um pouco dessa culinária, ou olhar para as nossas próprias iguarias aqui brasileiras e prepará-las de uma maneira diferente? Você vê muito dessa possibilidade aqui no Brasil?
Sim, inclusive o arroz e feijão, ele foi estudo, instrumento de estudo de uma pesquisa feita no Canadá, para mostrar o quanto a nossa merenda escolar, ela é exemplo, né, do alimento feito da combinação perfeita de nutriente, aminoácido. Só que o brasileiro, não se sabe ainda por quê, tem uma certa vergonha de mostrar que a comida simples, ela pode ser legal, pode ser interessante, cheia de nutriente. O que acontece é que a gente acha mais bacana, mais glamouroso mostrar aquela embalagem daquele fast food, com aquele copão enorme de refrigerante, que é como se fosse uma ostentação meio que às avessas, né? O que é muito triste, porque se a gente for pegar interferências boas de países europeus, onde a dieta mediterrânea, que é a base de cereal, grãos, peixes, frutos do mar, que temos aqui também, inclusive a abundância, prolonga a qualidade de vida deles, para a gente parece que não faz muito sentido, é como se a gente não interessasse em viver mais, né? O que vemos hoje em dia são pessoas cada vez mais jovens, doentes, e cada vez mais abreviando a vida por causa da alimentação. E sendo que a alimentação deveria ser a base de tudo. Muitas pessoas falam, primeiro eu vou no médico, vou tomar um remédio, vou fazer o tratamento e tal, depois vou na alimentação. Não, a alimentação, se você fizer ela corretamente, você evita que você procure esses profissionais futuramente, que você coloque tanto remédio dentro de você. Então tá tudo meio que ao contrário, né? Isso é muito comum mesmo, e é importante o pessoal ter essa noção da associação, né, da nutrição com uma vida saudável e uma vida sadia, vamos colocar assim, né? Porque daí você deixa de ter que frequentar muitos dos consultórios aí por conta de uma boa alimentação. Hoje até se fala bastante, queria que você comentasse um pouquinho com a gente, né, da associação de uma boa alimentação, de um hábito saudável alimentar, com a questão da saúde mental, que foi um dos grandes pontos dessa pandemia, né? Nós sabemos, né, que a grande doença que abateu o mundo é uma doença respiratória, no entanto, os efeitos do distanciamento, do isolamento, eles se aplicam também à questão da saúde mental, da ansiedade e tudo. Hoje já se pode, vamos dizer assim, associar também a alimentação para tentar diminuir alguns sintomas ou para tentar ajudar no tratamento da ansiedade? Sim, sem dúvida alguma, até porque a gente viu que 2 fatores de risco, né, para a questão da Covid era aumento de peso, são ainda, né, porque a gente não eliminou a pandemia, e a questão do diabetes, relacionado também por uma má alimentação. Então você vê que a maioria dos óbitos provocados pela Covid foram pessoas acima do peso e pessoas que tinham doenças crônicas não compensadas por uma alimentação ruim. Esse é um ponto. O outro ponto é que a gente tem essa questão da saúde mental, onde as pessoas estão mais em casa, as pessoas não procuram auxílio profissional e começam a comer indiscriminadamente, por uma justificativa emocional, enfim. É importante que procure um auxílio profissional, né? É importante que se avalie se é um momento, se é uma ansiedade, se é uma compulsão alimentar, porque está tudo muito banalizado hoje em dia. Todo mundo fala, eu tenho compulsão alimentar. Compulsão alimentar não é você comer mais, é você comer sem limite algum, é você pegar resto de prato de comida dos outros, é você pegar comida do lixo, isso é uma compulsão alimentar. E tô glamorizando uma fatia de pizza a mais que consome e fala que é compulsão. Então tá tudo muito bagunçado, as pessoas precisam procurar um auxílio profissional se elas quiserem sim interromper esse ciclo, esclarecer dúvidas e prolongar a qualidade de vida, seja em casa, seja no trabalho, enfim, em qualquer local. Muito bem. E para isso é importante a busca de um bom profissional, né? Isso eu digo até para deixar bem claro para o pessoal que muitas vezes o pessoal quer aquela fórmula pronta, quer entrar na internet, achar aquela dieta que vale para todo mundo e tudo, e muitas vezes não é o caso, porque o seu corpo é diferente, a sua rotina é diferente, a sua necessidade diária ela é diferente, quem vai poder te direcionar isso é o nutricionista. E fala um pouquinho sobre isso pra gente, né, Ana Paula? A necessidade mesmo de uma avaliação individual, de uma avaliação específica para cada pessoa, para que essa busca dela pelo emagrecimento não se torne talvez um maior problema ainda para a vida dela. Na verdade, o que a gente percebe? Né? As pessoas têm medo de procurar o profissional nutricionista porque eles acham que o profissional ele vai ser aquele profissional punitivo, que vai retirar tudo, que vai deixar uma dieta mega restrita, que a pessoa não vai poder fazer nada. E é justamente ao contrário. A nutrição, ela é o equilíbrio, ela é uma nova forma de você enxergar as coisas, ela é a administração da tua vida. Então, o que eu faço com os meus clientes? Eu pego aquela rotina dele e tento administrar da melhor forma possível, né? Então, quando a pessoa olha, tem pessoas desacreditadas em consultório e fala, olha, já tentei de tudo, não aguento mais, me ajuda. Quando a pessoa vê que é possível ela fazer,
conseguir chegar no resultado dentro da rotina dela, ela cria, né, essa nova expectativa, ela tira esse estigma tão negativo que a nutrição, que infelizmente é confundido com dietas radicais, traz para a pessoa. Né? Então as pessoas elas têm que entender que dieta de TVs, de amigo, de blog, seja lá o que for, é uma coisa, e reeducação alimentar é totalmente diferente, totalmente possível e totalmente benéfico. Muito bem. E qual que é essa questão, né? Reeducação alimentar. O que você chama de reeducação? É algo mais global? Não é simplesmente você mudar um alimento, você tirar uma refeição, como muita gente faz. É algo que transforma mesmo, vamos dizer assim, o jeito de encarar a comida, o jeito de preparar a comida e também de consumir? Exatamente, você usou a palavra certa, né? É um ato transformador. Você vai pegar aquilo da pessoa, aquele sofrimento da pessoa e vai transformar em algo positivo para que ela consiga caminhar sozinha. Você ensina ela um novo projeto de vida e ela vai conseguir, daquele ponto em diante, se organizar, viver sozinha e não retroceder. Quando a gente fala de dieta, você emagrece 10 quilos, depois você engorda 12. Educação alimentar, não, você anda para frente, né? É esse o grande pulo do gato, é isso que a gente tenta propagar. Por exemplo, se um paciente tem aversão ou não come determinado alimento, é lógico que o papel do nutricionista é respeitar isso. Tem pacientes que vêm aqui para mim e falam, olha, eu não como salada. E aí, eu vou fazer a pessoa comer salada porque é legal? Não, a gente vai organizar a vida da pessoa de uma forma que aquilo não faça tanta diferença e que a gente consiga compensar em outros pontos. É isso que é legal, isso é emocionante, a gente vê a cada dia mais a superação dos clientes em consultório. Muito bem. E uma dica que eu acredito que dê para ser uma dica geral, e você vai confirmar ou negar isso para a gente aqui, mas buscar alimentos, vamos dizer assim, mais orgânicos, mais preparados de maneira mais tranquila do que os ultraprocessados, que os alimentos industrializados, é sempre uma boa escolha, é sempre melhor aquilo que chamam de comida de verdade, né? É sempre o melhor você optar dessa maneira na parte da nutrição? Sem dúvida alguma. É lógico que no mundo que a gente vive é impossível que em algum momento você não consuma algum alimento ultraprocessado, processado, mas sempre que possível evitar. Né? A gente fala que quanto mais você perde tempo, entre aspas, porque tem pessoa que acha que é perda de tempo descascando uma fruta ou cortando uma verdura, enfim, a pessoa está ganhando vida, né? Porque as pessoas acham praticidade em abrir a embalagem só, e isso faz com que lá na frente a pessoa repense, fala, poxa vida, se eu soubesse que aquela dieta iria me trazer aqui, que hoje eu estou aqui nesse ponto onde eu não tenho mais solução, as pessoas repensariam muito melhor. Muito bem, muito se fala da nutrição para perda de peso, mas pessoas também que têm dificuldades, vamos dizer assim, em ganho de peso, que sofrem por algumas compulsões alimentares que acabam levando, não sei se seriam compulsões, né, mas sejam problemas alimentares, que ela não consegue se alimentar, ela tem come muito poucos alimentos, às vezes um acompanhamento nutricional seria bom também para ela? Na verdade, às vezes não. Ele é importante e fundamental e decisivo, né, na cura, no controle e no caminhar dessa pessoa, porque a gente precisa de um profissional ali do lado, orientando, colocando os alimentos que são ok, entendendo, se colocando no lugar da pessoa, que é o saber ouvir. Né, quando a gente pensa que a pessoa tem um sofrimento ali e que geralmente ela não consegue se abrir com ninguém por causa de críticas, enfim, o profissional nutricionista ele está ali justamente para isso, para entender, para pegar a dor daquela pessoa e transformar em motivação para que ela consiga superar e ela consiga de uma vez por todas passar essa etapa. Muito bem, Ana Paula, gostaria de agradecer muito a sua participação aqui com a gente no Telescópio. É sempre uma alegria poder trazer informações para as pessoas e dar os parabéns, né, no seu nome aqui. Parabéns a todos os profissionais dessa área tão importante que é a nutrição, aqueles que atuam aqui na cidade, que eles atuam em outros lugares e estão assistindo aqui junto com a gente, né? Se quiser deixar um recado final também, aqui fica aberta a câmera do Telescópio, mas desde já muito obrigado pela participação no nosso programa. Imagina, eu que agradeço, é sempre um prazer falar com vocês, falar dessa área que eu amo tanto, né, que eu atuo, já estou debutando, né, nessa área há quase 15 anos, e dizer que quanto mais vocês pensarem num projeto de vida relacionado à alimentação, menos vocês vão ter dependências médicas, de cama, de leito de hospital no futuro. Então é uma questão a ser repensada, ser vivida e ser realmente colocada, né, dentro da gente a cada dia.
Muito bem, eu agradeço muito. Conversou com a gente aqui a Ana Paula Rios, ela que é nutricionista aqui de Itapetininga. Trouxe bastante informações porque hoje, dia 31 de agosto de 2021, é justamente o Dia do Nutricionista, dia desse profissional tão importante aí para nos reeducar na parte alimentar, para ajudar a tratar diversas doenças e também a prevenir muito mais. Então você que está acompanhando com a gente aqui, nós tivemos essa entrevista hoje, também conversamos com o Márcio Aleixo, ele que é economista e falou um pouquinho sobre a subida aí do preço do combustível, sobre a subida do preço da energia elétrica aqui na nossa cidade, em todo o Brasil, né? Também sobre a alta dos alimentos, ou seja, contou pra gente diversos assuntos. E lembrando que o programa de hoje ele foi gravado nessa última segunda-feira à tarde, para poder passar para você nessa terça-feira. Daqui a pouquinho, às 14h, nós temos a sessão da Câmara Municipal ao vivo para você. É só você ficar ligado aqui junto com a gente, acompanhar a nossa programação, que você verá toda a sessão da Câmara de Itapetininga. Então, um abraço para você, até amanhã ao meio-dia ao vivo, eu te espero, um grande abraço, até lá, tchau, tchau. Telescópio. Apoio Cultural. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Orocento Prime. Cuidando do seu sorriso.